Olá pessoal, tudo bem? Tarcísio Prado aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, em mais um episódio da série Tá Por Aí. Hoje eu estou aqui no centro de São Paulo, pertinho do metrô Santa Cecília, e vim mostrar esse empreendimento aqui para vocês. Um estúdio de 24 metros quadrados, de 5,5 por 4,5, uma proposta bem interessante que eu acho que vocês vão gostar muito. Tem muita novidade que eu vi aqui dentro e que eu quero mostrar para vocês. Mas o tempero especial hoje é a respeito das unidades NR, que são as unidades não residenciais, de 17 metros quadrados e 19 metros quadrados, que é uma nova legislação aqui de São Paulo, de poucos anos para cá, que aprovou esse tipo de empreendimento. E veja só que interessante, você compra um apartamento desse, mas você não pode morar. É isso mesmo, você é proprietário, mas é proibido que você more dentro desse tipo de apartamento. Aguarde até o final do vídeo que eu vou mostrar todos os detalhes do que é uma unidade NR. Agora me acompanhe. Então, vamos entrar aqui já na unidade principal. Essa é uma unidade residencial. Lembrando que mais para o final do vídeo eu vou bater um papo com vocês para a gente falar um pouco sobre as unidades NR. Essa é a unidade de 24 metros quadrados. Então você percebe que ela tem uma planta um pouco diferente do que eu já mostrei aqui no canal para vocês. Por quê? Porque essa planta aqui, ela tem 4,5 metros, mais ou menos, né? Por 5,5 metros aproximadamente, tá? Então ela é uma planta mais próxima de um quadrado do que um retângulo, que é o que normalmente a gente vê por aí. E isso muda bastante a questão da planta, né? Então essa planta aqui, logo na entrada, você já vê praticamente toda a unidade. Olha lá. Né? Então aqui do meu lado direito já tem a cozinha. Então você tem uma geladeira de um tamanho bom, você já tem aqui todo o aproveitamento da cozinha, com a pia, bastante armário, com o cooktop elétrico, né, de 2 bocas. Então você tem aqui um móvel aéreo para colocar micro-ondas, os utensílios. E aí já vem a primeira observação aqui que a gente normalmente não vê por aí, que eu achei bem interessante. Os armários, né, eles são, não é com vidro, é com acrílico. Olha só que interessante, né? Ele é com uma estrutura de alumínio e ao invés de vidro eles colocaram um acrílico que fica bem leve e penso que deve reduzir bastante o custo também. E olha só como aumenta bastante, né, a quantidade de armários, né? Você utilizar esse espaço aéreo aqui, ficou bem interessante mesmo. E aí você tem também aqui os armários, como se fosse o armário do quarto, né, para guardar roupas. Também com o mesmo tipo de acabamento. Olha lá, tudo de acrílico, acho que dá para ver bem, né? Que é um acrílico transparente. E aí você tem aqui um espaço bem bacana para quem vai morar sozinho, né? No máximo 2 pessoas. Você tem bastante local para armazenar as coisas, né? Aí aqui você tem uma divisória, que eu achei bem interessante, porque eles fizeram mais armário aqui. Mais armário, dá uma olhada, um armário mais estreitinho. Mas obviamente quanto mais armário melhor, né? E aí você consegue guardar as suas coisas aqui. Aqui você tem uma parede de divisória, né, para não ficar totalmente aberto, né? Então você tem uma divisória do quarto para o banheiro. E essa parede aqui é uma parede, olha só que interessante, eles colocaram os elementos vazados aqui. Essa é uma ideia legal também. Gostei dessa ideia. Elemento vazado para fazer a divisão. E aí atrás do elemento vazado, o armário. Fica uma dica aí bem legal também. Essas unidades, né, vão ser entregues já preparadas para ar-condicionado. É claro que aqui é o decorado, então ele já está com o ar-condicionado instalado, inclusive funcionando, né? Mas as unidades vão ser entregues com o dreno e com a preparação da parte elétrica também. Aqui você vai ter uma varanda nessa unidade. Então essa varandinha é uma varandinha pequenininha, ó, tem até um lugarzinho para gato tomar água ali, tá vendo? Um potinho de água para gato. Aí aqui, essa varanda, ela é estreita, mas olha só que interessante. Ela aumenta bastante a luminosidade do ambiente. E
eu acho que isso é bem legal, não só a luminosidade, como bastante ventilação também, né? A maior parte da ventilação vem através da varanda. E a ventilação do banheiro é uma ventilação natural. A gente logo vê que a ventilação do banheiro acaba, a janela do banheiro sai para a varanda. Então isso também acaba sendo bem interessante. Uma forma de você otimizar espaço, né? E aí você faz essa janela virada para cá. Provavelmente por conta do desenho da fachada não se conseguiu colocar essa janela virada para fora. E depois eu vou até dar uma olhada na planta direitinho para ver se isso é só no decorado. E aí a gente já falou sobre a varandinha, tem até espaço para guardar uma bicicleta, enfim. E aí a gente vem pro quarto, né? Então essa daqui é uma cama de casal, que é o tamanho apropriado, né, para estúdios, né? Não compensa você colocar camas queen size, king, até caberia uma queen size aqui, né? Só que aí você toma espaço, sabendo que o perfil de utilização desse tipo de unidade são pessoas que vão morar sozinhas ou no máximo um casal de adultos, né? Que uma cama de casal obviamente comporta. Então aqui você tem mais espaço, olha o gato ali, ó. Você tem mais espaço aqui de prateleiras, né, para guardar bastante coisa aqui, isso é legal. O que me chamou a atenção também foi esse teto. O teto, ele tá com um acabamento diferente aqui. Eles passaram algum produto que dá esse acabamento rajadinho, meio marmorizado, que é bem parecido com aquele acabamento de tijolo, de cimento queimado, né, que o pessoal faz em piso, em revestimento de parede. E eu achei que ficou bem legal, dá um acabamento diferente. Eu acho que tudo que é novidade, né, e a gente não vê muito por aí, eu acho que valoriza, né? Basta você ter bom gosto e usar a sua criatividade. Aqui ficou legal, bem iluminado, tem bastante iluminação, né, com esses trilhos aqui. Então aqui você já vê que eles não optaram por fazer gesso rebaixado. Para quem está acompanhando as minhas obras também, é algo que eu também estou pensando aqui e me preocupei com isso já na fase de projetos. Eu optei por não fazer gesso rebaixado, por quê? Porque na fase de projeto eu já estou prevendo todos os pontos de iluminação, todos os pontos de ar-condicionado, enfim, todos os conduítes, já tudo preparado em fase de projeto. Então eu não vou precisar fazer o rebaixamento de gesso para instalar luminárias embutidas, né? Que as pessoas gostam porque a estética eu acho que fica muito bonita, só que muitas vezes eles fazem por necessidade. Então é muito comum você ter que fazer um rebaixo de gesso para passar tubulação de ar-condicionado, para passar algum conduíte que não foi previsto em projeto, às vezes até um imóvel já pronto, né? Você vai fazer uma reforma e aí você não tem como mexer mais nessa parte estrutural, então você acaba usando esse artifício, né, de fazer o rebaixamento do teto. Mas aqui eles não fizeram, não vai ser entregue em gesso, né? Já é o acabamento direto na laje mesmo, porém, obviamente você vê que não se perdeu nada da questão de iluminação e com bom gosto, né, foi colocado aí esses vários trilhos, né, que iluminam bastante aqui o ambiente, né? Olha só, é uma quantidade bastante grande de spots, né? Nem precisaria de tudo isso, mas só para dizer para vocês que existe a possibilidade de economia quando você está em fase de projeto, para não se gastar com rebaixamento de gesso. Aqui é uma salinha integrada, que essa unidade aqui permitiu fazer. Eu gosto muito disso, né, porque aqui daria até para você colocar um sofá. Eu tenho visto muito nas unidades, que até acho que para questão de economia, e de novo, fica bonito, é bom gosto. O pessoal tem usado muito, né, esses bancos de alvenaria. Eu tenho visto muito isso. Então são bancos de alvenaria, que no caso eles fizeram em L, são azulejos, né, que acaba ampliando bastante o espaço aí, né? Você imagina quantas pessoas, né, caberia nesse espaço aqui por conta desses bancos, e a um baixo custo, né? Mas obviamente eu, né, por opinião pessoal minha, eu preferiria um sofá, mas tem espaço, né? Você pode colocar um sofá aqui tranquilamente, né? A televisão pode até permanecer no local onde ela já está, talvez só mudando o tipo de suporte, né? Para você ter um suporte articulado, né? Onde você conseguiria virar um pouco a TV para quem estiver sentado num sofá aqui, ou no caso aqui nesses bancos, né, que eles fizeram. Aqui tem a mesinha de refeição, né, mesinha redonda, né, que acaba sendo interessante, que você pode levar ela para qualquer canto aqui e ela vai se misturar bem, né, então isso eu acho que é legal também. Sobre as unidades menores, né, que aqui nesse empreendimento a gente tem
unidades de 17 metros quadrados, de 19 metros quadrados, vai até 25 metros quadrados. Essa é uma unidade de 24 metros quadrados. Essas unidades menores, a de 17 e a de 19 metros quadrados, são as unidades para uso não residencial, que eu já vou de novo falar para vocês em breve do que se trata, né, e como que é essa legislação aqui em São Paulo. E nessas unidades menores, que eu vou mostrar na planta aí para vocês, elas são muito parecidas com o que você está vendo aqui. A diferença é que não vai ter essa saletinha aqui. Então essa saletinha aqui ela deixa de existir, né? Esse móvel aqui, ele vai para o lado da cama, né? Vocês vão ver, tem um espaço aqui, né? E também o banheiro, ele é reposicionado, tá? Você está falando aí de uma unidade de 24 metros quadrados para uma unidade de 17 metros quadrados ou de 19 metros quadrados. Então, praticamente essa diferença de metragem seria esse espaço aqui. Então você vê aqui eles fizeram um piso de taco, né? O taquinho, né? Também bem legal, fica muito bonito. Eu acho que piso de madeira, ele sempre valoriza muito o imóvel. Claro que tem um custo maior, mas ele, ó, sem dúvida alguma, valoriza bastante. É baixa a manutenção, as pessoas têm medo, né, de colocar piso de madeira, mas eu tenho no meu apartamento piso de madeira, está lá já há 10 anos e até hoje não precisei fazer manutenção nenhuma. O piso está ótimo, em excelente estado, né? Então essa questão de que manutenção de piso de madeira é algo complicado, não é. É claro que você tem que, de tempos em tempos, longos tempos, né, intervalos longos, vai ter que fazer algum tipo de manutenção, né, principalmente no que diz respeito ao acabamento do piso, né, o verniz, uma cera, um bona, enfim. Então certas coisas que às vezes você tem que raspar e depois aplicar o produto novamente, aí o custo não é baixo, mas com intervalo de tempo muito grande. Então tem pessoas que gostam de um piso de madeira, eu acho que valoriza bastante o imóvel, né, e não é um grande problema essa questão da manutenção não. Então agora vamos ver o banheiro. Ó, o banheiro ele já ganhou um revestimento diferente, é um revestimento cerâmico que imita tijolinho comum, né? Também achei que ficou bem bonito e combina também com o piso de madeira, né? Bastou colocar uma baguetezinha aqui para fazer a separação de piso, que já ficou bem interessante. Então, aquele mesmo azulejo que eles usaram para fazer os bancos ali da sala, né? Os bancos de alvenaria, eles estão usando aqui também. Eu acho que ficou legal, é uma cor forte, uma cor chamativa, mas sinceramente eu gostei bastante. Então aqui a gente já mostra também para vocês o box, né? Então aqui, obviamente, por ser um decorado, eles acabaram não fechando esse box, né? Eu já vi box que são, não desses que tem duas paredes, né? Mas aqueles box que tem uma parede única, né? Somente de um lado, que a parede fecha inteira, né? Tá muito na moda também as pessoas fecharem com o blindex somente uma parte do box, né? Para economia de custos, né? E normalmente a parte que fica mais próxima do chuveiro. E aí deixa a outra parte aberta, né? Não respinga muita água, sempre vai respingar um pouco, tá? Eu já peguei muito isso em hotéis, né? Mas tenho visto alguns decorados por aí também, já nessa proposta. Agora aqui não, aqui eles fizeram o box também, nesse material que eles utilizaram para os armários, né? Então uma estrutura de alumínio, né? E um fechamento aqui feito em acrílico. Acho que eles não quiseram colocar o fechamento completo e acho que foi bem pensado para que as pessoas não fiquem manuseando e obviamente de fora você já vê, né, como ele não é totalmente transparente, né? Então de fora você já consegue ver como é que está ficando aqui, tá? Um suportezinho aqui para colocar shampoo, sabonete, achei que ficou bem interessante também. Aqui já é o gabinete, né, o lavatório. Uma faixinha de LED aqui no teto. E também aqui a gente tem o spot, né? Aqui, obviamente por ser banheiro, aí já foi feito o rebaixamento em gesso, né? Justamente para você poder tampar as tubulações, né, de água e esgoto do piso superior. Então banheiro é obrigatório, você tem que trabalhar com rebaixamento em gesso por esse motivo. Aqui a gente volta para a sala, olha só esse jogo de cores, ficou bem bonito mesmo, viu? Gostei bastante desse contraste de cores aqui, até mesmo as almofadas, tá vendo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre valores aqui e sobre a região. Então aqui a gente está bem no centro de São Paulo mesmo, aqui
A gente está a 40 metros, 30 metros talvez, do metrô Santa Cecília. Aqui a gente está praticamente encostado no viaduto aqui, né, que esse daqui é o elevado, né, Costa e Silva, também chamado de Minhocão, né, bastante famoso aqui em São Paulo, bastante controvérsia em cima da época que foi construído, né, foi feita essa obra, porque as pessoas achavam que ela deixou aí o centro da cidade muito feio, né, porque você já tinha todos os prédios construídos dos dois lados aqui nessa via, e aí você fez um elevado, né, que desvalorizou muito na época os imóveis que já existiam, justamente porque lá para o terceiro, quarto andar de cada imóvel, você passava a ter os carros, né, o trânsito passando em cima desse viaduto, e vou dizer, tem até hoje uma discussão muito grande, né, em cima da manutenção desse viaduto ou pela sua demolição. Eu já parei de acompanhar um pouco esse assunto, mas para quem mora em São Paulo, obviamente já viu muito debate em cima disso, né? E aí até uns 2, 3 anos atrás, que foi a última vez que eu vi algo a respeito, tinha até um projeto já de demolição, né? Para fazer, enfim, né? Para resolver essa questão, né? Da vizinhança reclamar, mas obviamente é uma artéria viária muito importante também para São Paulo em termos de trânsito, né? E aí também já vi uma outra proposta, né? Olha, não vamos demolir, mas vamos fazer um parque linear gigantesco, tirar o tráfego de veículos, né? E fazer um parque. Eu sei que de final de semana eles fecham, isso já há muitos anos, né? De final de semana o acesso ao viaduto é fechado, né? E aí fica um espaço para lazer, como é feito aqui na Avenida Paulista também. Mas enfim, apenas um parênteses aí. Principalmente para quem não é de São Paulo, né? Então ele está praticamente encostado aqui, né, no Minhocão, e como eu disse, aqui é o centro da cidade. Então essa unidade aqui de 24 metros quadrados, ela está saindo por mais ou menos R$ 9.000 o metro quadrado. Então estamos falando aí de 213, 214 mil reais aproximadamente. As unidades menores, em especial a unidade de 17 metros quadrados, que é a unidade NR, né, para uso não residencial, ela está por R$ 10.000 o metro quadrado. Então ela está saindo hoje por R$ 170 mil. E a unidade de 19 metros quadrados, ela está também por R$ 9.000. Então ela está saindo por R$ 172 mil aproximadamente. Então essa é uma ideia de valores aí para vocês. Só fazendo uma correção, então a unidade de 19 metros quadrados está saindo por R$ 175 mil, tá? Então só para repetir aqui os números, a unidade de 24 metros quadrados está saindo por 213 mil, estamos falando de mais ou menos R$ 9.000 o metro quadrado. A unidade de 17 metros quadrados, R$ 179 mil, tá? Então aí ela está até por um pouquinho mais, né, do que R$ 10.000 o metro quadrado. E a unidade de 19 metros quadrados está saindo por R$ 175 mil. Então nós estamos em setembro de 2022, obviamente para quem se interessar, depois eu vou deixar os dados do Voit, que é o meu corretor parceiro aí, eu já fiz a filmagem de uma outra unidade que ele também representa, que ele também faz as vendas, né? Eu vou deixar também depois o contato dele para quem tiver interesse, mas apenas lembrando a época da gravação do vídeo, né? Para quando você for assistir, saber que esses são preços agora, de setembro de 2022. Um outro ponto também que eu sempre gosto de dizer é que esse tipo de empreendimento, como vocês estão vendo aqui nas imagens, ele possui uma série de infraestrutura aí já inclusa, né? Então você está vendo passando aí coworking, lavanderia, aí você tem um terraço, você tem piscina, né, no último pavimento, você tem uma academia, você tem um bicicletário, você tem espaços que podem ser alugados para utilização, né, dos moradores, você tem uma churrasqueira, salão de festas. Então assim, é óbvio que você tem um valor de condomínio que te dá em contrapartida aí uma série de benefícios, né? O condomínio ele gira em torno de 300 a 400 reais, né? Então para quem, por exemplo, vai usar a academia com frequência, acaba sendo um valor interessante, né? Porque se você for pagar uma academia de bairro, aí obviamente você já teria um custo que você já não teria morando num empreendimento como esse. Então, de partida, de cara, você já tem esse benefício aí, entre as outras coisas que eu acabei de mostrar para vocês. Como vocês sabem, aqui em São Paulo, nesses empreendimentos, não é necessário que a construtora ofereça vaga de garagem. E é o caso aqui.
Você vê, a gente está do lado de uma estação de metrô. Aqui na porta, né, passa bastante ônibus também, tem ponto de ônibus aqui dos dois lados da avenida. Então, obviamente, essa regulamentação, essa legislação do município acaba priorizando, né, esse tipo de deslocamento das pessoas. Então você não precisa entregar a vaga de garagem. Então esse empreendimento aqui, ele não contempla vaga de garagem, né? Ele também vai ter algumas lojas, são 4 lojas, né, que vão ser entregues integradas com o empreendimento. E aí eu já gostaria então de começar a falar um pouco sobre a questão das unidades de uso não residencial. Bom, então até sentei na cama aqui para poder bater um papo com vocês, principalmente para quem não é de São Paulo, mas eu tenho certeza que muita gente de São Paulo também desconhece essa regulamentação do município, né? Então em 2014 o plano diretor aprovou o que nós chamamos de unidades NR. O que é a unidade NR? A unidade NR é uma forma de você construir um empreendimento misto. Um empreendimento que vai ser, em boa parte, na sua maior parte, de uso residencial, e uma pequena parte, que gira em torno de 20% da área, para uso comercial. Então, com isso, o município pensou em estimular o que eles chamam de mobilidade urbana, né? Então você teria uma mobilidade urbana. Claro, quando você fala de uso misto, né, você está falando aí de comércio, essencialmente, né? Então, como é o caso aqui. Então aqui você vai ter 4 lojas que vão ficar viradas para a rua aqui, e obviamente as pessoas que forem acessar esse comércio, eles não vão entrar no empreendimento. O comércio fica virado para a rua, que é o que eles chamam de fachada ativa, né? Então você vai ter uma fachada que vai ser ocupada com essa finalidade comercial. E aí você tem também as unidades residenciais, né? Isso é um conceito até um pouco complexo, né? Então você tem unidades residenciais, que eles classificaram também como NR, só que são unidades onde a pessoa não pode residir lá, né? Então você adquire esse imóvel, você adquire esse apartamento já com a finalidade de exploração comercial, né? Então você pode alugar, né, esse imóvel através de um Airbnb, você pode alugar através de uma locação temporária, através da própria lei de inquilinato, só tomando cuidado, né, porque a lei de inquilinato ela prevê a locação temporária, porém com limite de 90 dias, né? Então a partir de 90 dias você já entra automaticamente numa locação tradicional, o que para esse empreendimento, pela legislação, não seria possível. E você também tem o contrato de prestação de serviço, de hospedagem, né, que aí você consegue também trabalhar na base da diária, na base de contratos de curta duração. E esse conceito é um conceito, como eu já disse logo no início da minha gravação, é um conceito um tanto polêmico, né? Primeiro que quando a gente fala de locação por temporada, né, locação por diária ou por prazos curtos, né, a gente está falando de uma legislação que está em constante mutação. Essa legislação ela não está consolidada ainda, né? Então existe uma série de empreendimentos, por exemplo, empreendimentos mais antigos, quando eu falo mais antigos, nem tão antigos assim, de 5 anos para trás, de 10 anos para trás, que você tem uma polêmica muito grande, né? Porque são apartamentos residenciais, onde pessoas acabam alugando o seu apartamento através de um Airbnb, por exemplo. Então você acaba tendo uma rotação, uma rotatividade muito grande de pessoas morando naquele empreendimento, utilizando a área comum, e para os demais moradores que lá estão, acaba que não é um negócio muito interessante, né? Porque você tem toda hora uma quantidade muito grande de pessoas, né, dividindo os mesmos espaços lá. Até mesmo para funcionário do prédio, né? Então, funcionário que só pode deixar entrar quem é morador, acaba que toda hora tem gente nova lá, então tem que ter todo um aparato, né, de segurança também, que acaba gerando custos, né, para você poder absorver esse tipo de demanda rotativa, né? Então tem até uma súmula do STJ aí de, acho que pouco tempo para cá, de uns 2 anos para cá, que permite, né, que através de uma assembleia os condôminos possam inclusive proibir esse tipo de locação por temporada nesses prédios residenciais, né? Então assim, é algo bastante polêmico. E aí o município aqui de São Paulo, pensando na questão de mobilidade urbana, mas também pensando em resolver essa questão, né, dessa polêmica, acabou criando esse conceito aí de unidades não residenciais. Mas aí é aquela coisa que
que é no mínimo engraçada, né? Porque você compra um apartamento e você não pode morar nele. E é isso que acontece, é proibido. Né? Claro, eu não sei nem como é que seria feita uma fiscalização, talvez até mais uma questão de denúncia, né, de vizinhos, que certamente deve acontecer muito, mas eu já vi alguns casos, e não foram poucos não, tá? Até de algumas construtoras bem famosas aí que se especializaram em estúdios, né, de pessoas que acabam comprando essas unidades NR, e só depois vão descobrir que elas não podem morar nessa unidade, né? Então acabam entrando com uma ação, né? Então realmente é bastante complicado. Claro que quem está vendendo, né, esse tipo de unidade tem que colher a assinatura de quem está comprando, sabendo que a pessoa está dando ciência de que esse imóvel é um imóvel não comercial, não residencial, né? Então ele é totalmente feito para exploração comercial. Inclusive quando você vai adquirir esse tipo de imóvel, os juros são um pouquinho maiores, o prazo para pagamento também é um pouquinho menor. Então, assim, obviamente você tem que ficar muito atento. Mas é um grande benefício para quem é investidor, porque você sabe que você não vai ter problema nenhum de amanhã ou depois ter uma assembleia lá entre os condôminos proibindo que você explore comercialmente aquela unidade, que você sabe que na locação por temporada a sua rentabilidade seria muito maior do que uma locação tradicional, como é o caso aqui, né? Aqui a gente está no centro de São Paulo, então realmente eu imagino que uma locação aqui por prazos mais curtos acabe gerando aí uma lucratividade muito maior. Agora, é claro que para não virar uma festa, né, o município também determinou um limite máximo percentual de unidades que podem se encaixar nesse modelo. Até porque, nesse modelo, você não tem uma metragem mínima pré-determinada de unidade. Então, aqui em São Paulo, se você for construir através da norma normal aqui, né, do município, mesmo que seja um HIS, né, você tem que fazer unidades de no mínimo 24 metros quadrados, que não à toa é o que eu tenho mostrado para vocês aqui nesses vários vídeos que eu já postei nessa série, né? Quase todos eles são de 24 metros quadrados, 25 metros quadrados, porque não é permitido estúdios com metragem inferior. Agora, quando se trata de unidades NR, você pode ter unidades menores sim. Então, esse empreendimento mesmo, ele tem unidades de 17 metros quadrados, de 19 metros quadrados, né, ou seja, inferiores a 24 metros quadrados. Então, o município acaba dando algumas vantagens, né, mas ele também restringe em 20%, né, a quantidade máxima de unidades que se encaixem nesse tipo de legislação. Uma outra questão também é que esse tipo de empreendimento ele tem que ter um local reservado, né, dentro do prédio, de tal forma que somente pessoas que vão acessar esse tipo de empreendimento possam fazê-lo, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, aqui nesse caso, né, o primeiro e o segundo pavimento são destinados às unidades NR, somente o primeiro e o segundo pavimento. Então ele está concentrado em 2 andares, né, que vão isolar essa rotatividade, né, de moradores, né, de inquilinos, enfim, de hóspedes, né, dos demais pavimentos. Existem alguns empreendimentos que inclusive fazem acessos totalmente separados. Então você tem um elevador só para atender o pessoal do NR, né? Você tem uma área comum diferenciada, às vezes você não tem nem acesso à área comum, afinal de contas, né? Ele foi desenhado para não perturbar os moradores das unidades residenciais. Então, obviamente, tem aí uma série de cuidados que a construtora tem que ter para não descaracterizar esse tipo de imóvel. E aí, voltando mais uma vez à questão da mobilidade urbana, a mobilidade urbana ela é mais ou menos como se fossem aquelas vagas de zona azul. Aqui em São Paulo a gente chama de vagas de zona azul, que são as vagas rotativas na rua, né, que você paga por hora para poder utilizar. É a mesma coisa. Então, a prefeitura, o município, não quer que você fique lá por mais de 2 horas estacionado. Ela quer que haja uma rotatividade, né, para poder atender a maior quantidade possível de pessoas que vão lá para usar um comércio, que vão lá eventualmente para fazer aí uma consulta no médico, por N motivos, né? Mas que a pessoa não fique estacionada ali o dia inteiro. E a mobilidade urbana, quando pensou nessa integração dos empreendimentos mistos, né, foi justamente pensando nisso também, né? Então, eu não quero ter um proprietário de imóvel morando nessas unidades, porque essa não é a ideia. Eu quero que tenham unidades disponíveis para alocação, né, sejam
através de um conceito de flat, Airbnb, de tudo isso que eu já falei aqui para vocês. Então eu não quero ter pessoas residindo lá de forma definitiva, porque aí muda totalmente o conceito. Eu, município, quero estimular essa rotatividade em determinadas regiões para justificar, né, essa legislação toda que foi criada pensando nisso. Bom, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Tenho feito isso já há algum tempo, né, mostrando ideias de projetos e plantas e construções para que vocês possam pegar ideias diferentes para o empreendimento de vocês. Hoje veio também com um tempero especial, que foi justamente esse conceito de NR, né, um conceito aqui em São Paulo de apartamentos para uso não residencial, que eu acho que deve ter agregado bastante ao vídeo aí também. Espero que tenham gostado. Para quem ainda não é inscrito no meu canal, por favor, o faça. Deixe os seus comentários, que eu estou sempre interagindo com vocês. E espero todos no próximo vídeo. Tchau!